Mas então, hoje nós temos esse tema aí para conversarmos. A disciplina como resultado do poder restaurativo do amor de Deus. Né? É um tema bem atual e bem presente no nosso contexto escolar, a gente sabe disso. A gente tem dificuldades com isso. Então, é um tema que nos faz refletir que medidas nós precisamos tomar para que essas coisas sejam minimizadas, para que elas sejam aplacadas, para que isso tome um novo rumo na questão familiar, quanto na questão da escola, da instituição onde cada um de nós está inserido. Então, eu gostaria de saber agora, do contexto escolar, quem está inserido em escola? Sala de aula. Ok. Isso é importante, porque nós vamos falar muitos aspectos de sala de aula, mas também da família, né? E eu acho que isso a gente consegue contemplar todo o público que está aqui hoje, né? Então, começando com... Pode passar, Magda, por favor? A gente sempre fundamenta tudo que a gente faz dentro da IP na palavra de Deus, né? E o livro de Provérbios é um livro de muito ensino. Eu cheguei a comentar, numa certa ocasião da minha vida, num período de férias, depois que a gente faz aquele devido descanso, coisas novas começam a vir na nossa mente e a gente começa a projetar coisas para o ano seguinte dentro da escola. Então, isso foi tomando conta assim, dos meus pensamentos, do meu coração. Eu comecei a fazer um estudo sobre o livro de Provérbios, porque entendi essa direção de Deus de trabalhar com este livro nas aulas de Bíblia, na turma que está saindo da escola, na turma de 9º ano. Eu trabalho numa escola que tem o ensino da educação infantil até os anos finais. Então, essa turma, a gente, por mais que semeie a palavra e semeie a questão na formação do caráter deles lá, desde a educação infantil até o 9º ano, a gente tem essa preocupação de quando saírem dali, né, o ambiente que eles vão enfrentar, a vida que eles vão enfrentar. Então, isso toca no meu coração, toca na minha responsabilidade como escola. E, então, neste momento, eu fiz todo um planejamento naquele período de férias para que a prof pudesse desenvolver isso em sala de aula durante aquele ano letivo. Então, de vez em quando, Deus vai dando algumas estratégias assim diferenciadas, fora do currículo, para que a gente aborde, porque a gente tem esse entendimento e esse compromisso diante das famílias que nos comissionam a fazer essa sequência, né, de autoridade, essa sequência de educação, essa sequência de ensino na vida dos filhos que eles confiam a nós, né? Então, por isso, eu escolhi este provérbio que fala: filho de Davi, provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, o livro de Provérbios, por si só, é um livro de ensino, é um livro de instrução, é um livro que nos prepara para a vida. Então, foi isso que Deus me falou lá naquele momento em que eu fiz todo esse planejamento. E no momento que eu comecei a preparar este trabalho para trazer para o workshop, foi isso que Deus me lembrou, que lá em Provérbios, a Bíblia toda fala sobre a questão do ensino, né? E o ensino, ele é resultado, né? Ensino e instrução, disciplina e instrução é resultado da aprendizagem. E a aprendizagem
tem a ver com escola, aprendizagem tem a ver com família, educação tem a ver com família, educação tem a ver com escola. E como o Webster diz, que educação compreende uma série de instruções que iluminam o entendimento e corrigem o temperamento da pessoa para que ela possa exercer as suas atividades futuras de maneira apta, de maneira pronta. Então, essa educação não compete só à família. Essa educação compete também à escola. Hoje em dia a gente ouve falar muito dentro das questões seculares de educação, a pergunta, né? Quem educa e quem ensina? E normalmente eles dizem o quê? Família educa e escola ensina. Uma coisa não está dissociada da outra. Então, a família vai educar, a escola vai educar. Principalmente escola cristã de educação por princípios. Por quê? Se ela tem esse entendimento, que a educação por princípios, ela vai ajudar na formação do caráter do aluno, não tem como eu separar isso da educação dela. Então, nós temos isso já como pressuposto dentro de uma escola cristã. Faz parte do educador essa responsabilidade também. E ao longo da nossa fala, a gente vai vendo que um comissionamento dado à escola, né, a autorização que os pais passam para a escola nesse sentido. Então, tem todo um contexto que vai respaldando esse entendimento, né? E o outro versículo diz assim: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. E é crendo nessa misericórdia, é crendo nesse amor, é crendo nessa compassividade de Deus que a gente vai entendendo, né, que no momento de tratar com situações tão delicadas ou tão difíceis que nos deparamos diariamente nas nossas escolas, é que a gente vai entendendo na forma de conduzir as vidas para chegar e retornar aquele amor, aquela misericórdia, aquele braço que acolhe do Senhor. E assim nós temos que entender que toda situação difícil que a gente encontra dentro de uma sala de aula é porque essa criança está precisando de nós, Deus está nos usando e nós precisamos fazer alguma coisa para essa pessoa. Ninguém passa por nós desapercebido, ninguém passa por nós em vão. Nós temos uma missão de levar alguma coisa para a vida daquela criança. E isso é muito sério, isso é muito compromisso. Por isso que quando a gente fala em comissionamento, a gente fala nessa... E mesmo que não haja o ato em si do comissionamento, como nós vamos falar, mas no momento em que a escola entrega, a família, perdão, entrega aquela criança para uma escola, ela está outorgando esse direito à escola. E a escola, então, começa a cumprir o seu papel, tá? Para ser uma extensão desse lar. Tá? Então, é dentro disso que nós vamos estar trazendo a nossa fala hoje. Então, eu quero que passes outro. E aí a gente começa, então, a fazer o estudo de palavras para que isso venha iluminar o nosso entendimento, né? E daí, desse estudo, a gente começa a estabelecer relações, conseguir clarear o nosso entendimento e produzir novas ideias a respeito do assunto. Então, o que é disciplina? Disciplina é educação, instrução, cultivo e melhoria, compreendendo instrução em artes, ciências, sentimentos corretos, moral e maneiras e devida subordinação à autoridade. O que é então a autoridade? Aquele que tem poder legal ou direito de comandar ou agir. Então a gente entende que a disciplina está linkada à questão da autoridade, que é um dos grandes fatores de negligência hoje.
Né? Os pais são mais amigos dos filhos do que a autoridade instituída por Deus para dirigir aquela criança no caminho que ela deve andar. Porque dirigir a criança no caminho de onde ela deve andar é o dizer não. É não deixar que a vontade dela prevaleça sobre a direção dos pais. E hoje essa permissividade é muito grande. A vontade da criança está imperando na vida dos pais. E eu digo isso não por ler em algum lugar, não por ouvir de algumas pessoas, mas porque eu tenho vivido isso. Tanto no meio escolar, quanto na minha casa. Opa, como assim? Né? Eu tenho uma netinha, na hora da apresentação a gente quebrou aqui. Eu tenho uma netinha de 2 anos e 4 meses e tenho discordado de algumas maneiras que meu filho tem tratado algumas questões. Que a Nora pega e diz assim, ela é cheia de vontade. Gente, 2 anos e 4 meses. Como que é cheia de vontade? Né? Difícil isso. Imagina quando for uma adolescente. Se essa vontade não é disciplinada, se essa vontade não começa a ser governada, o fruto disso não vai ser bom. Então, estou me preparando, orando, tentando encontrar o momento certo para sentar com eles. Ela como pedagoga também, mas trabalho numa escolinha secular, então eu não culpo, ela está dentro de um contexto bem diferenciado, mas isso eu digo porque tenho experienciado. A vontade da criança está imperando nos lares. Então isso nos preocupa. Nos preocupa como igreja, né, porque as famílias estão pecando nesse sentido, e nos preocupa como educadores, porque nós recebemos essas crianças cheias de vontade dentro das nossas salas de aula. E isso é bem complicado. Né? Deus vai nos dando graça, vai nos dando sabedoria, a gente vai lidando, e tudo que nós vamos ver aqui também vai nos ajudar a compreender e a conscientizar e a estabelecer esse ambiente de aprendizagem da melhor maneira possível. A EP tem essas ferramentas, tem essas condições, elas nos são dadas através da EP. Porque tudo aquilo que a gente vai trabalhando na conscientização das crianças e todo o contexto filosófico, metodológico, empurra para isso, certo? Então lá no final nós vamos ver que resultados a gente tem dessa abordagem e por que isso tem sido tão diferenciado nos nossos ambientes escolares. E provavelmente aqui tenha pessoas que tenham já exercido isso dentro das suas escolas, eu acho que Joanir é um, e a gente vai percebendo que ao longo dos anos essa criança vai se conscientizando, vai entendendo. A Tainara trabalha na escola comigo, ela está aí para confirmar minhas palavras. É verdade. Então, a gente vai vendo ao longo dos anos, ao longo do próprio ano letivo, como eles chegam lá em fevereiro e como eles terminam em dezembro. Ah, e mesmo assim, a gente ainda quis fazer um questionário, enviei para as escolas, para estarem respondendo, para que essa verdade não fosse estabelecida somente através da minha vivência, mas de algumas escolas que se dispuseram a estar respondendo isso. Tá? Instrução, o que é? O ato de ensinar ou informar o entendimento no que era antes do ignorante. Informação. Então, a gente não conhecia. Então, eu estou recebendo uma instrução, né? Para que eu, então, tenha uma outra informação, um outro entendimento. Preceitos de transmitir conhecimento, direção, ordem, comando. Então, vejam que instrução está ligada à disciplina, né? E isso tudo está ligado ao ensino, está ligado à educação. Uma coisa não está dissociada da outra. Pode passar?
também fui buscar a palavra restaurativo, né? Que nós falamos lá que o amor restaurativo, o poder restaurativo do amor de Deus, ele nos traz uma nova condição. A gente erra, né? A gente negligencia, sim. Então nós temos uma nova oportunidade de nos achegarmos a Deus para sermos reconciliados com Ele novamente, como filhos, né? Como filhos. Então, restaurativo, que tem o poder de restaurar, restaurador. E o que é restaurar? Retornar a uma pessoa como uma coisa específica que ela perdeu, ou que foi tirado dela e injustamente detido. Lembra lá no Éden? O que aconteceu? Nós tínhamos toda uma condição perfeita de vida. Uma condição perfeita de tudo. Tudo estava estabelecido, tudo estava pronto. E o homem decidiu o quê? A vontade. Vocês viram que foi a vontade? A vontade dele. Então a vontade é perigosa. A vontade é um inimigo nosso. A nossa vontade é o nosso próprio inimigo. Porque a nossa vontade, elas tem que estar centrada em quem? Em Cristo, em Deus. Se nós somos novas criaturas e se nós carregamos a imagem de Deus, então isso significa governo. Então não sou eu que governo a minha vida, é Deus quem governa a minha vida. E é isso que a gente precisa entender. No momento que a gente entender todas essas coisas, a gente vai começar a pensar diferente e vai agir diferente. E o resultado daquele nosso trabalho vai se tornar diferente também. Ainda diz mais ali, para substituir, para retornar, como pessoa ou coisa para um lugar anterior. Retornar ou recuperar do lapso, degeneração, declínio ou ruína para o seu estado anterior. Então caímos e no momento em que nós somos reconciliados em Deus, nós temos um novo acesso. Nós somos reconciliados com Ele. Nós voltamos a ter a nova condição de filhos de Deus. Né? Pode passar? E aí eu usei uma frase deste livro aqui, que eu usei este livro como pano de fundo do meu trabalho, né, do Rubens Cartacho, que é Disciplina e Educação, tem lá no estante da ESEP, foi lançado em novembro do ano passado. Tá? Então ele diz assim, precisamos restaurar o entendimento de autoridade e a verdadeira vocação da família como lugar propício às primeiras lições de conduta moral. É na família, então. A escola precisa encontrar o seu papel e trabalhar em aliança com as famílias na educação dos filhos. O professor não educa sozinho, mas apoia os pais nesta missão. E é isso. Nosso grande problema, que eu falei lá bem no iniciozinho, é que as famílias perderam os seus papéis. Perderam as suas identidades como famílias. E isso tem afetado as nossas crianças. Afeta aqueles que chegam aqui. Mas a escola, então, como extensão, como sequência dessa família, vai fazer o seu papel, encontrar a sua missão e trazer de volta para essa restauração. Né? Então, nós dentro do assunto vamos ver alguma coisa sobre essa questão de autoridade e o que ela representa, as necessidades da criança sobre o governo e disciplina, padrão da palavra de Deus. Então, esse conceito de autoridade, nós vimos lá na definição de palavras, ele precisa ser restabelecido. Então, nós temos dificuldades de entender alguns pais que chegam a nós e dizem assim,
Não sabemos mais o que fazer com o nosso filho. Vocês nunca ouviram isso? Não sabemos mais o que fazer com os nossos filhos. Por que que eles não sabem mais o que fazer com os filhos? Perderam o significado de autoridade. Né? A palavra de Deus vai nos ensinando, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Quem que vai ensinar a gente? Uma outra criança? Não. Quem vai ensinar é um adulto. E quem é esse adulto que está na vida dessa criança em primeira instância? Os pais. A mãe, os pais. Então lá dentro da primeira, Deus criou, a primeira jurisdição é o próprio indivíduo, né? Então a pessoa precisa. Só que criança tem condições de se manter sozinha? Não. Ela vai precisar dessa figura representativa, representativa de Deus na vida dela. Que figura representativa de Deus é na vida da criança? Quem é? Os pais. Então os pais, em primeira instância, têm esse dever para com os filhos, de discipliná-los, de educá-los, de ensiná-los, de instruí-los, de ensinar as questões de moral, as questões de certo e errado. Né? Então, para não, de repente, a criança não criar né, como é que a gente chama? Está me faltando a palavra. Está no supermercado e faz uma OE porque quer alguma coisa. Então, para a pessoa não passar pelo vexame, ou sei lá o que ali, ela pega e atende. É isso que a gente tem visto por aí. Ou em qualquer outro lugar. E aí não é disciplinada, ela não é repreendida, dizendo que aquilo que ela está fazendo não está certo, é errado. E aí vem toda a questão de não ferir a criança, de não magoá-la, de não frustrá-la. A gente recebe crianças que não sabem mais o que é frustração dentro da escola. Não pode dizer um não, porque ela surta. Não é assim? Então, isso tem me preocupado bastante. Agora nós estamos, graças a Deus, a ICEP abriu este ano 2 polos de pós-graduação, né? Um em Goiás e o outro lá no Rio Grande do Sul, de onde eu sou natural, e na cidade de Ijuí. Então, da minha cidade, que é Porto Alegre, eu viajo 6 horas para chegar em Juí e ter uma pós-graduação em Educação por Princípios. Certo? Então, tem Goiás, para quem mora mais perto. Oi? Eu não sei direito, isso eu vou te faltar informação. Anápolis, isso mesmo. E, então, no Rio Grande do Sul, é em Juí. Então, nós estamos lá viajando, fazendo essa busca para compreender um pouco mais como lidar com tudo isso. E em uma das disciplinas a gente tem feito alguns artigos, enfim, e eu estou muito mexida com essa questão da família, essa questão da responsabilidade dos pais para com os filhos. Então, não sei, tenho buscado bastante literatura em relação a isso, porque eu penso que nós temos que fazer alguma coisa. A escola vai ter que começar a fazer alguma coisa. Assim como eu tenho me preocupado com a formação dos professores que chegam até nós, a escola vai ter que fazer alguma coisa. Vai ter que fazer alguma coisa. Então, a gente precisa restaurar esses princípios eternos de Deus, esses propósitos eternos de Deus na família em primeiro lugar, porque é ela que vai gerar um filho saudável, é ela que vai trazer uma criança que está pronta para receber apenas conhecimento. E é aquilo que a escola falar biblicamente, ou qualquer outra coisa que se traga em termos de princípios, isso já está intrínseco nela, já faz parte dela, porque a família já está fazendo esse papel.
Então eu tenho me preocupado com isso e vamos ver o que Deus vai me dar daqui para frente. Não sou pessoa que gosta de escrever, porque às vezes, né, a pessoa logo fala, não, vou produzir um livro, fazer alguma coisa, não sei. Mas enfim, a gente precisa fazer isso. Necessidades da criança, governo e disciplina. Então, dentro dessa minha fala, já falei muitas coisas, mas tem outras coisas importantes a serem consideradas na questão da criança. A gente fala muito, e tem um outro livro que também aborda sobre isso, que é a ideia cristã da criança. Para que a gente entenda que a criança precisa de significado, a criança precisa de aceitação, e aceitação não é dizer sim, certo? Aceitação não é dizer sim. Tá? A criança precisa de exemplos, modelos maduros, idôneos, de pessoas que convivam com essa criança para que ela cresça num ambiente sadio, certo? E ainda num ambiente de governo que possa conduzir essa criança no caminho certo. E conduzir essa criança no caminho certo muitas vezes é dizendo não. É dizendo não. Ah, meu Deus, na adolescência, então, como é difícil dizer não, né? Quem tem filhos adolescentes, os meus já são adultos. Mas eles na adolescência foi difícil. A minha filha passou pela escola cristã, mas o meu filho mais velho não. Ele já estava fora desse alcance. Então, a gente, o que ele tem hoje, bagagem só do nosso lar e hoje daquilo que Deus dá para a vida dele, né? Mas isso faz toda a diferença. E para fazer, não, só volta ali. Falava em padrão da palavra de Deus, né? Então, por mais que a gente respeite, né, teólogos, psicólogos, educadores, teóricos, se estas pessoas não estiverem voltados para uma verdade que está assentado no padrão da palavra de Deus, não nos serve. Não nos serve. Se nós somos cristãos, nós estamos em Cristo e nós não podemos fazer nada além de colocar outro fundamento que não seja Ele. Então não nos serve. Então esse padrão para nós é a palavra de Deus. Então na palavra de Deus vocês vão encontrar eles ensinamentos. Muita instrução, muita aprendizagem dentro da palavra de Deus. E aí, nisso tudo, a gente tem algumas distorções a respeito desse assunto, né? Que aí distanciaram do plano original de Deus. Deus tinha estabelecido o homem e a mulher para que eles se unissem e se multiplicassem. E o que aconteceu? Entrou a vontade, que nós já falamos. Então, isso acabou acontecendo ali. Ele caiu, teve que se voltar para Deus. Então, lá quando Deus volta, né, no final da tarde, e diz assim, onde vocês estavam? Então, ali Deus chama de novo eles para se reconciliarem com Deus novamente. Né? E então a gente tem essas quedas muitas vezes, mas a gente tem que procurar em restaurar. Errou, Deus vai dar estratégias, Deus vai conduzir por um outro caminho, mas a gente precisa estar assentado nisso. Negligência, outro fator. Nós temos na escola crianças que chegam às 7h30 da manhã, que é o horário que a escola abre, e ficam até às 19h da noite. Querendo ou não, é uma negligência velada, né? Porque a criança passa o quê? Gente, quase 12 horas ali. Ou, pior, passa o dia todo na escola e de noite ainda tem outra atividade. Então,
meu Deus. Então nós carecemos, né? Nós como adultos carecemos de um entendimento renovado na nossa mente, para que a gente possa entender qual é o plano de Deus, qual é o tempo de Deus, muitas vezes nas nossas vidas. Então, né, às vezes eu tenho algumas lá na escola que tiveram filho agora, complicado, porque quiseram primeiro estudar, para depois casar, para depois ter filho, aí está trabalhando com filho pequeno, enfim. Então a gente precisa entender que algumas coisas precisam ser planejadas na nossa vida para que depois essa própria criança não venha sofrer, não venha ser negligenciada como nós colocamos ali. E o outro fator é por não conhecerem a palavra de Deus. Quantas igrejas nós temos representadas aqui que falam sobre ensino? Olhem uns para os outros. Que falem sobre ensino. Gente, olhem só. Nossa. São poucas. Vocês entendem que tem uma falha? Entendem que tem uma falha muito grande aí? Porque, sendo o indivíduo a primeira instituição, a família a segunda, a terceira, a igreja. O pai, a família está para ensinar o filho, a igreja está para ensinar. Só que não tem ensino na igreja e o adulto não busca ter conhecimento da palavra de Deus. E a gente vê direitinho lá na resposta do filho dentro da sala de aula, a gente identifica direitinho quem tem o ensinamento cristão em casa ou não. Certo ou não? Certo. Então fica muito claro para nós saber qual família tem entendimento da palavra de Deus ou não. A gente percebe nas atitudes, a gente percebe nas respostas, a gente percebe naquilo que a criança desempenha academicamente, certo? Porque todo esse conhecimento vai fazendo parte da bagagem que ela vai se completando. Tudo que é ensinado em casa faz parte. E serão, gente, uma coisa muito séria, nós escrevemos também sobre cosmovisão. Uma coisa muito séria é que os pressupostos da nossa cosmovisão, eles são formados desde a infância. E que pressupostos são esses que eu tenho formado na minha criança? Será que ele terá uma cosmovisão cristã? Vocês poderiam responder isso? Não sei se vai ter uma cosmovisão cristã. Acredito por isso. Às vezes acontece da própria criança por si só buscar o conhecimento, ler a palavra, se interessar por ela mesma, mas a gente sabe que existe isso dentro da família. Tá? Pode passar, Magda. Buscando a direção certa. Então, nós temos um caminho de volta. Vejam bem, nós temos um compromisso, nós temos uma missão em nossa vida, nós não temos feito da maneira certa, temos negligenciado, mas nós temos como fazer um retorno, nós temos como converter essa situação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar restaurar o papel da família. Por isso que eu digo que eu tenho que fazer alguma coisa, que isso está ardendo assim no meu coração. Restaurar o papel da família. Porque isso é a base para tudo. E é claro que a gente sabe que restaurar o papel da família foi algo que foi desconstruído ao longo dos nossos anos. Porque a nossa filosofia toda, e qualquer um de nós
formado foi uma filosofia humanista, uma filosofia marxista, que tinha como interesse destruir quem? A família. A família. Então hoje nós temos vivido o reflexo dessa educação totalmente humanista de anos, que permeia até hoje. Mas nós, como escolas cristãs de AEP, nós temos como fazer essa conversão. Nós temos como restaurar. Nós temos como construir de novo aquilo que Deus nos permitiu. Tanto como família, tanto como escola. Certo? Outra direção certa é buscar a escolha da escola. Puxa vida. Se eu sou um pai cristão que entendo os preceitos do Senhor e quero isso para a vida do meu filho, não é numa escola secular que eu vou buscar isso. Eu vou buscar isso, e a maioria busca numa escola de estrutura muito boa, de uma escola onde tem os seus diferenciais em termos de outras opções curriculares, um currículo bilíngue, ou qualquer outra coisa. E aí a gente já percebe que ele não está entendendo. Não está entendendo os propósitos eternos de Deus. Tá? Que nós vamos falar ali. E ele então tem que se aliançar com essas escolas. Para que então aquela extensão, que a escola é do lar, ela esteja em comum acordo, em aliança. Que ela esteja, como dizem Amós 3:3, andarão dois juntos se entre eles não houver acordo. Então, a família precisa buscar uma escola que dê os segmentos que ela acredita para a sua vida. Gente, ser cristão não é uma escolha religiosa, não é uma escolha espiritual. É uma escolha de vida. Então, todas as áreas da nossa vida têm que estar centrada em quem? Em Cristo. É cristocêntrico. A nossa maneira de pensar ela tem que ser mudada. Ela tem que se voltar para Cristo. Cristo tem que estar no centro de tudo isso. Senão, não vai ter valor. Senão, nós estamos brincando de sermos cristãos. Se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. E para sermos novas criaturas, a gente tem que viver aquilo que o Evangelho está nos ensinando a fazer. Senão nós continuamos com a mesma vidinha, só escolhendo, né, um dia da semana para ouvir uma pregação, enfim. E não estamos buscando essa vida com Deus. Então, a escola precisa, a família precisa entender que escola é a mais apropriada e estabelecer essa aliança com a escola. Então, lá no momento em que a família matricula a escola no momento em que a família matricula a criança na escola, tem um termo de compromisso, além da matrícula do contrato, enfim, toda a burocracia que se exige, tem um termo de compromisso com vários itens a respeito do uniforme, a respeito da confissão de fé, importante isso, tá? A respeito da disciplina, como a disciplina é tratada dentro da escola. A família tem que concordar. E aí esse documento é assinado na hora da matrícula e fica lá na costa do aluno. Então isso é um respaldo para quando a gente tiver necessidade, a gente tem esse argumento. Tá? E depois eu acabei fazendo uma pesquisa com as escolas e aí um dos itens vai mostrar estes dados que foram coletados ali. Então, essa aliança precisa ser estabelecida lá no início. Tudo
bem, se não aconteceu lá no início, a gente tem como fazer isso? Claro que tem. A gente vai buscar essa família e vai tentar se aliançar com ela sempre que possível, certo? E esses propósitos eternos de Deus, o que são? Eles são, nos ajudam a fazer essa conversão também. Porque esses propósitos eternos de Deus são direito à vida, à propriedade e à liberdade. Esses propósitos, eles nos ajudam, eles colaboram demais com aquilo que nós temos que fazer. E a partir desse entendimento, nós vamos estabelecer a constituição de classe. Quem conhece constituição de classe aqui? Alguns. O que seria a constituição de classe? Alguém gostaria de dizer? As leis que o próprio aluno, junto com o professor, montam, com base em quê? Os 10 mandamentos, os princípios, mas isso tudo tem outra raiz ainda. Direito à vida, à liberdade e à propriedade, gente. Porque quando eu entendo o que é direito à vida, quando eu entendo o que é direito à liberdade, e quando eu entendo o que é direito à propriedade, tudo fica mais simples de compreender e existir esse governo de poder trabalhar em prol da minha vida e da vida do outro, de respeitar a minha liberdade e a liberdade do outro, de ter consciência da minha propriedade e da propriedade dela. Então, o espaço dentro da sala de aula, o espaço do aluno, o espaço da escola é a sua propriedade. E aonde está essa liberdade? Ele está lá e ele tem uma liberdade em Deus de aprender, de ser melhor. Então, todo esse ambiente tem que concorrer para que isso aconteça. E se não houver disciplina, isso não pode ser estabelecido. Isso é violado. O direito à vida, à liberdade e à propriedade é violado quando há indisciplina. Então, por isso que a disciplina é um fator tão importante para nós. Para que haja aprendizagem, eu preciso da disciplina e da educação. Senão eu não consigo promover um ambiente de aprendizagem. Certo? Dentro do livro do Rubens, vocês vão encontrar até várias maneiras de estabelecer isso dentro da sala de aula, dentro da escola. Ajuda bastante na parte prática. Né? Porque hoje aqui eu estou falando só em termos de teóricos, né? Estou dando alguns exemplos, é claro, porque a gente tem essa vivência. Eu estou, não acabei a minha apresentação, né? Eu estou nessa escola há 23 anos. E até 3 anos atrás eu exercia a direção de toda a escola. De 3 anos para cá estou dividindo com o diretor administrativo e eu faço a direção pedagógica da escola. Então eu sempre tive muita experiência. E antes disso eu fui professora no magistério público estadual por 16 anos. Então passei pela escola pública também. Tive vivência disso, mais difícil ainda. Mas por que eu também posso afirmar que em Deus tudo é possível? Amém. Porque nessa escola secular eu não podia fazer nada lá dentro. Mas eu arrebanhava essas crianças e levava para o mundo dos adolescentes no final de semana, ia na casa buscar, levava na igreja, pegava na igreja, levava para casa. E isso dá certo, gente. O amor restaurativo de Deus dá certo na vida das pessoas. A gente está aqui por isso. A gente está aqui por causa desse amor que nos restaurou e nos trouxe para Ele de novo.
Então por que eu não vou acreditar que uma criança que está lá indisciplinada, que está sofrendo todos esses danos, não por culpa dele, será que é por culpa dele? Não, por causa de adultos que negligenciaram. E eu não vou poder deixar de falar para vocês da inclusão, que é outro fator que nos ajuda muito a estabelecer essa questão do direito à vida, à liberdade e à propriedade. Crianças inclusivas da pré-escola ao 9º ano. A pré-escola no nível B de 5 anos, que nós temos uma turminha, eu tenho 1. Nos 2 primeiros anos eu tenho 3 em cada sala. Nos 2 segundos anos nós temos 3 em cada sala. No 3º ano nós temos 2. No 4º ano nós temos 2. No 5º ano nós temos 1. No 6º ano nós temos 3. No 7º ano nós temos 2. No 8º ano nós temos 2. E no 9º ano nós temos mais 2 alunos. Então é um número bem significativo. Nós temos 180 crianças ao todo na escola. E está aí a Tainara para dizer também. Esse trabalho, ela é auxiliar de uma das turmas do 4º ano, com 2 deficientes, o Luiz Otávio, não, o Luiz Otávio é do 2º. Não, Pedro Henrique e Samuel. Tá, o Pedro Samuel, isso. E nós temos auxiliar para fazer esse trabalho de aceitação, né, de aconchego, de acolhimento, de respeito às dificuldades uns dos outros. E assim a gente vai trabalhando. Então, gente, tudo isso vai contribuindo para que essa disciplina seja estabelecida sim. Então, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Ela vai, através dos princípios, que eu estava esquecendo também de falar, através dos próprios princípios, são princípios de governo. São princípios que dão direção para a vida da criança, para a nossa vida. Muito antes da gente ministrar para a criança, isso tem que acontecer na minha vida. Isso tem que acontecer comigo primeiro. Se não aconteceu contigo ainda, vai ser difícil tu ensinar isso. Vai ser muito difícil. Então tem que acontecer contigo em primeiro lugar. É individual isso. E aí entender o princípio de mordomia, né? Ter essa consciência de zelar pelo que é do outro, pelo respeito, enfim, pelo cuidado, por tudo aquilo. A semeadura e da colheita, meu Deus, eu tenho que ter coisa. Pois não. Que tipo de inclusão você tem? Diz em que sentido? Todo. Até o físico não me aparece muito, tá? Mas já tive cadeirante, sim, tá? Mas hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho sim, autista, síndrome de Down, síndrome de Williams, TOD, transtorno opositor desafiador, gente. Desafiador, é muito desafiador. Já tive esquizofrênico, que foi muito difícil. Mas graças a Deus a gente tem um auxiliar em cada sala de aula. Isso nos... Eu sei que isso mexe um pouco, né? Por quê? Oi? O F2 também. Fundamental também? Todas? Meu Deus. 15? Tá bom. Fundamental 2 também, gente. Eu tenho 2 no 6º, quer dizer, no 6º ano eu tenho 3 deficientes e um auxiliar. No 7º ano, 2 deficientes e um auxiliar. No 8º ano, 2 deficientes e um auxiliar. No 8º ano, 2 deficientes e um auxiliar. Então, no Fundamental 1, tudo tem um auxiliar. Porque esse auxiliar fica
para estabelecer toda a conexão que precisa ser desenvolvida. Currículo adaptado, tarefas adaptadas, avaliações adaptadas, todo esse aporte. Prefiro atender essas pessoas do que mudar minha estrutura física para algo melhor que poderia ser feito. Preferimos fazer assim, porque são vidas. Vidas. E não tem como pensar em Cristo sem pensar em vidas, gente. Não tem. Então, isso é importante para nós. Eu não vou recriminar, não vou desconsiderar a escola que pensa diferente, as pessoas que pensam diferente, porque são coisas que Deus vai colocando no coração da gente e não tem como fazer diferente. Então, nós tínhamos pouco tempo de escola quando Deus colocou isso no nosso coração, né? Aquela questão de não ter acepção de pessoas, não é questão de raça, né? É tudo isso que eles são. As dificuldades, as deficiências que eles têm. Se não somos nós, as famílias dizem isso. Meu Deus, se não fossem vocês. E a escola acaba sendo reconhecida. Os próprios médicos indicam a escola para os outros pacientes. Porque tem dado resultado. E eu tenho certeza que o resultado de tudo isso, além daquilo que Deus tem nos capacitado, é o amor de Deus por estas vidas, que nos faz, nos ensina a trabalhar com eles. E isso trabalha com a classe toda, com a turma toda, com certeza. Há uma aprendizagem muito grande, tanto para um quanto para o outro lado. Tá certo? E a prof mais ainda, né? Então, deixa eu ver o que tem mais. Faltavam 15 minutos. Tá, agora as imagens. Então, gente, nós falamos muito em semente, né? Até porque o princípio é o quê? Semente, fonte, origem. Então, se é uma abordagem educacional por princípios, eu tenho que pensar em sementes. E uma semente largada num solo, sem nenhum cuidado, sem nenhuma irrigação, sem nenhuma luz, ela vai germinar? Não. Então, essa semente que a gente vai semeando na vida de todas essas crianças que passam por nós, elas precisam de um acompanhamento, de um cuidado, para que elas tenham um crescimento e produzam frutos. Agora, é o seguinte, tem uma árvore com frutos ali também. Então, a mesma coisa. E eu gosto muito dessa imagem sempre, porque a gente sabe que ali nas raízes está a filosofia e os princípios da EP. Quem viu a árvorezinha aqui, o estande? Eu sempre desenho essa árvore quando eu vou explicar a EP para alguém. Então agora eu me poupei no trabalho. Comprei uma árvorezinha lá. Vou deixar na minha mesa. Quando aparecer um professor novo, um pai novo, eu tenho a árvorezinha lá para explicar. Porque eu acho que isso ilustra muito bem. A raiz é o quê? O fundamento de tudo. E aí está a nossa filosofia. Nesta filosofia estão impregnados os princípios. Porque são princípios eternos. São princípios de governo que vão ser conduzidos. A raiz retira o que? Do solo, sai os minerais, os nutrientes e carrega através do solo, do caule. E aí este caule é o que? A maneira como nós vamos fazer isso. O caule ali não é o condutor, então é um método. Então o método é a pesquisa dos 4 passos. Ih, quanto falta também? O método é o currículo, o método é a maneira, é a metodologia, é como eu vou conduzir isto para que dê os frutos que eu queira que dê.
A gente não planta milho com a expectativa de colher feijão, de maneira nenhuma. Então, tudo vai depender do que foi semeado, para que lá a gente possa dar frutos de erudição cristã, cosmovisão cristã, liderança servidora cristã e caráter cristão. Se eu fizer isto com esta semente, é esse o fruto que vai produzir. E isso vai acontecer de maneira governamental na vida de cada um. Vai. Certo? Então vamos ao outro. E aqui, gente, vai lá para a tabela, por favor. Isso aqui é só uma síntese do que eu coloquei na tabela. Só para vocês entenderem que esses resultados não são só da minha escola, e sim das escolas que responderam ao questionário que a ESEB enviou. Quem daqui foi contemplada com esse questionário? Da outra turma eu tinha umas 3 escolas. Mas 44 escolas responderam a esse questionário. Foi enviado para todas as escolas associadas, que está em torno de 120. Mas realmente 44 que nos deram retorno. E dentro desses retornos, todas as questões que nós fomos falando, eu destrinchei em assuntos, e questionamentos, e as escolas foram respondendo. Então a gente pode ver ali, existe uma constituição de turma onde todos os componentes se comprometem em respeitar o direito à vida, à liberdade e à propriedade. 41% das escolas, 41% não, 41 das escolas disseram que sempre. No ambiente escolar existem normas disciplinares, 42 escolas disseram que sim. Vai baixar. Aí depois o outro item foi como a escola trabalha a questão da autoridade. Aí já foi baixando o número de escolas que responderam sempre. Então tem ali para vocês analisarem. Agora nós vamos lá para o último, só para a gente não... Isso. Porque aí esse outro item eu quero chamar a atenção. Reação das famílias frente às iniciativas tomadas pela escola no contexto escolar. Tá? Então, foi dividido em 3 itens. A unidade entre a família e a escola, no que se refere às tratativas disciplinares. Olha o número de escolas que responderam sempre. 15 escolas apenas. Então, aqui a gente já percebe, que há uma falha, que a escola precisa trabalhar melhor essa questão de trazer a família nessa responsabilidade junto com a escola. O segundo ponto foi o entendimento da família em relação às questões de disciplina são de acordo com a palavra de Deus lá no seu lar. Como é que a família entende isso? Que 14 escolas responderam sempre. Então isso tudo vai nos apontando para essa negligência, para essa falta de compreensão do como esta família tem que conduzir a vida da criança. Então aqui só já deu para dar uma amostragem para vocês. Então agora a gente tem um vídeo, ficou baixo, então eu vou querer que vocês prestem toda a atenção possível para tentar escutar o que ele vai dizer, certo? Depois eu explico um pouquinho, tá? Vamos ver se a gente consegue ouvir. Não existe um caso de disciplina dos professores com alteração
como intervenção, usam sempre os princípios de autogoverno, caráter e simetria. No princípio de autogoverno, normalmente, quando o aluno fala ou faz algo que pode ser mantido pelo próprio aluno. Eles, em caso de disciplina, tratam sempre de forma interna, fazendo os conscientes dos erros. Usam normalmente a comunicação entre eles, escritos no livro escolar, e os pais devem acompanhar. Antes de tomar uma decisão definitiva, os professores usam sempre o modo da conversa, talvez várias vezes. Eles estão vendo uma construção de tudo, onde todos os alunos concordam com as regras que estão escritas nela, referentes a colegas, professores e demais autoridades que fazem parte deles. Vai ter o da mãe também dele, mas ficou concluído atrás, que eu nem vou colocar. Esse é um aluno que tem TOD. Tem momentos muito difíceis com ele. Eu ia trazer, eu fiz com base em todos aqueles links que eu estabeleci a pesquisa, eu fiz um questionário para ele responder. Eu ia trazer isso com a letrinha dele para vocês verem. Só que eu aí peguei e transformei num texto para ele produzir um videozinho em casa e me mandar, certo? Mas foi tudo dele. A mãe enfatiza nessas questões no depoimento dela. Tem momentos difíceis. Semana passada mesmo, um colega passou uma rasteira e ele foi para cima do colega e tivemos que tirar ele do espaço. Ele perdeu a liberdade do recreio dele, então teve que se retirar do ambiente de recreio e foi tratar como diretor administrativo. Na quinta-feira de manhã eu trabalho só à tarde, então de manhã eu não estava. E ele empurrou o diretor administrativo sobre uma porta de vidro, uma coisa perigosa, não aconteceu nada maior. Então a gente tem as dificuldades com ele, mas a gente ainda consegue trabalhar com ele. Aí a mãe diz no vídeo dela que ele chegou lá no 4º ano com nós, e hoje já está no 7º ano, e a mudança dele é visível, ano após ano. Então, por quê? A gente consegue conscientizá-lo, isso que ele falou é da cabeça dele, é da forma que a gente trabalha mesmo na escola. Então, ele vai se conscientizando. O pai desse menino é presidiário, moradora de rua, e ele foi adotado pela tia, que está dando essa oportunidade para ele. Então, eu tenho um bom relacionamento com ele. Muitas das vezes que ele tem uma crise dessas, ele chega lá descendo as escadas, que parece que vai devorar alguém, senta aí, Marcos. E quando tu tiver em condições de falar comigo, tu vai falar comigo. Então a coisa é bem assim. Tem que ser curta e grossa, certo? Quando tu tiveres em condições de falar comigo, eu vou falar contigo. Aí eu fico lá fazendo as minhas coisas, prof, se tu já estás em condições, tem certeza que tu podes falar comigo? Tenho. Aí começo. Quer estar na rua? Como a tua mãe? A gente tem que trazer muito a realidade. Né? Fiz um curso sobre o transtorno desafiador, né? O opositor desafiador. Então a gente vai se equipando dessas coisas e na hora certa Deus vai nos dando estratégia e a gente vai lidando e as pessoas vão sendo transformadas. Então, sigam em frente, não desistam dos desafios que vocês têm. Entendam que em Deus isso tudo é possível, sim, ser restaurado, ser transformado e